Como disse, temos como convidado nesta edição de Penriste João Noronha Lopes, que nos vai dar conta das suas ideias e do que é o projeto que pretende implementar no Benfica, no caso de sair vitorioso nas eleições que estão marcadas para 25 de outubro. Boa noite, João Noronha Lopes. Obrigado por ter vindo ao Penriste. Já vamos desenvolver uma conversa mais alargada, mas gostava de lhe colocar desde logo uma questão. Se as eleições fossem amanhã, acha que sairia vencedor? Em primeiro lugar, muito boa noite a todos, ao António e ao André, que eu já conhecia, ao Tiago, que tenho o prazer de estar pela primeira vez, e assim que já tive, recordávamos há pouco, tivemos em estúdio a última vez, não vamos contar há quantos anos foi, mas naquele debate entre Vale Azevedo e Manuel Vilarinho. Eu fiz parte daqueles que acompanharam o Manuel Vilarinho ao estúdio. Já foi há uns anitos. Já foi há uns anos. E lembro-me desse debate e da importância que ele teve para o futuro do Benfica, numa altura que era muito importante resgatar o Benfica para os sócios que são verdadeiramente os donos do clube. Respondendo à sua pergunta, eu estou preparado para ir a eleições quando as eleições forem marcadas. Estou há algum tempo a trabalhar com uma equipa sobre o diagnóstico daquilo que é o Benfica e sobre aquilo que nós acreditamos que deve ser o Benfica do futuro. Mas a minha pergunta era se as eleições fossem amanhã, sente que as ganhava? Essa é uma pergunta que caberá sempre aos sócios do Benfica decidir. Agora, aquilo que eu lhe posso dizer é que eu estive num lançamento na última semana, como sabe, onde tiveram 2.500 pessoas e tivemos, infelizmente, que fechar as portas porque, por razões de segurança, não entravam mais. E eu aproveito mais uma vez para pedir desculpa às centenas de pessoas que ficaram da parte de fora e que não puderam estar nesse evento. E foi um evento de alegria, foi um evento de celebração do benfiquismo, que me deixa muito otimista, mas também que me deixa também muito feliz por sentir que há um benfiquismo vivo, genuíno, e foi isso que nós conseguimos sentir naquele evento. E tem confiança mesmo no triunfo, mesmo que o Rui Costa seja candidato? Tenho confiança que vou ganhar. Mesmo no caso do Rui Costa se recandidatar? Com Rui Costa ou com qualquer outro candidato. Muito bem, já vamos então, como disse, daqui a pouco alargar a nossa conversa e perceber melhor quais são as ideias de João Noronha Lopes para o Benfica, no caso de sair vencedor das eleições que para já estão agendadas para 25 de outubro. João Noronha Lopes, como benfiquista, prefere que o Gyökeres se vá embora? Com leilão ou sem leilão? Olha, eu tenho 2 ou 3 comentários sobre isto. O primeiro é que, depois de juras de amor que continuaram até há relativamente pouco tempo, inclusivamente na semana passada, parece que o romance chegou ao fim. Portanto, esta lua de mel entre Gyökeres e o Sporting aproxima-se de um desfecho. Em segundo lugar, parece-me, para um jogador com o mercado que tem Gyökeres, parece-me evidente que para manter o jogador foram assumidos determinado tipo de compromissos. Não sei que compromissos foram, não sei quem é que não está a faltar à verdade. Mais do que a matemática, aquilo que eu constato é o seguinte: o Sporting neste momento tem um jogador contrariado. Ter um jogador como Gyökeres contrariado no seu plantel não é bom para o Sporting. E, portanto, ou o jogador vai forçar a saída ou acabará por ter que se chegar aqui a um acordo de valores que se calhar não é aquilo que o Sporting pretenderia desde o princípio. Mas parece-me que é de facto uma situação complicada para o Sporting, que vai ser um verão complicado. Muito bem. Vamos aguardar então por aquilo que vai suceder nas próximas horas, até porque seguramente teremos mais reações do próprio jogador e também do Sporting. Vamos então para a conversa com o João Noronha Lopes. O que é que o leva a candidatar-se de novo à presidência do Benfica? Olha, acho que o Benfica precisa de liderança e precisa de uma mudança. Não está aqui em causa o benfiquismo de Rui Costa. Eu, como todos os benfiquistas, temos uma admiração pelo camisola 10, nos deu muitas alegrias. Não está aqui em causa uma votação no Rui Costa jogador, o que está aqui em causa é uma votação no Rui Costa presidente do Benfica. E, portanto, eu acho que neste momento aquilo que faz falta ao Benfica e que eu trago é uma visão, uma ambição para o clube, a capacidade de reunir os melhores para levar a cabo um projeto de futuro e fundamentalmente, um grande desejo de trazer de volta identidade ao clube e uma cultura de vitória, que é aquilo que tem faltado.
Como eu disse há pouco, concorreu em 2020 contra o Luís Filipe Vieira, que na altura ainda era um líder quase incontestado no Benfica, e teve 35%. Mas não concorreu em 2021 contra Rui Costa. Teve receio de perder? Não. Se eu tivesse receio de ir a eleições, olha, não tinha estado com Manel Vilarinho numa eleição absolutamente decisiva para o futuro do Benfica e não tinha concorrido contra Luís Filipe Vieira quando muitos outros não quiseram concorrer. O que aconteceu foi que em 2021 as circunstâncias pessoais e profissionais da minha vida não me permitiram concorrer e o Benfica precisa de um presidente que esteja completamente focado no clube e que esteja a tempo inteiro. Essas circunstâncias não existiam em 2021, existem hoje e eu tenho hoje uma grande vontade de ser presidente do Benfica e uma grande alegria de concorrer a presidente do Benfica porque reúno as condições para o fazer. Deixe-me também que diga outra coisa. A minha candidatura não é uma candidatura contra ninguém, é uma candidatura de futuro. É uma candidatura de alegria, porque para ser candidato a presidente do Benfica, não ser candidato sendo empurrado por ninguém, ou porque alguém acha que nós fazemos parte de um grupo. Eu sou um benfiquista livre, penso pela minha cabeça, não estou ligado a nenhum interesses e vou concorrer porque acho que posso ajudar o Benfica, como já ajudei no passado, e faço com uma grande convicção, com a mesma convicção que concorri contra Luís Filipe Vieira em 2020. Teve um grande apoio, uma grande manifestação de apoio no ato da sua candidatura, ou do lançamento da sua candidatura oficial, mas acusam-no de ainda não ter apresentado ideias. O que é que quer, afinal, mudar no Benfica? Muito bem. Então vamos discutir ideias e é exatamente para isso que eu aqui estou, porque eu acho que, independentemente daquilo que se passou, o que os benfiquistas querem ouvir é o futuro e o que é que nós vamos fazer. E o meu projeto está alicerçado em 4 eixos fundamentais. Projeto desportivo, identidade, competência e pessoas. E eu já vou a cada uma destas áreas. Relativamente ao projeto desportivo, o Benfica tem que trazer de volta uma cultura de vitória. Essa cultura de vitória passa pela identidade. Nós podemos ter as melhores pessoas, podemos ter a melhor organização, mas se não tivermos uma cultura de vitória, os melhores não vão conseguir fazer nada. E, portanto, é um projeto que precisa de ter um diretor desportivo, que é alguém que saiba aquilo que representa o Benfica. Sabe... Já tem, nesta altura? Já. Já o pode dizer? Não posso dizer ainda, mas já tenho. E tem que ser alguém que... E será um profissional ou tem que ser alguém do Benfica? Não, é um profissional. É um profissional, tem que ser alguém que saiba o que é o Benfica, que saiba o que é o futebol português e que saiba o que é o futebol internacional em termos de tendências e de boas práticas. E depois que saiba rodear dos melhores na área do scouting. O Benfica tem muito a fazer na área do scouting. E aqui a análise de dados é uma lado absolutamente fundamental, onde o Benfica tem que investir mais do que aquilo que tem investido. Eu estudei a fundo esta área, inclusivamente em clubes da Premier League, e acho que o Benfica pode fazer muito mais nesta área, da análise de desempenho, do gabinete médico, na parte da comunicação, onde o Benfica tem que ter uma voz e tem que ter alguém que defenda os seus interesses em alturas cruciais do campeonato e não apenas quando o campeonato acaba. E acabo no mais importante, que é a área da formação. Toda a gente diz que o Benfica tem que crescer à base da formação. Eu não posso estar mais de acordo. Nós temos a melhor formação do mundo. Sim, mas depois não é aproveitado. Mas temos que formar para vencer e não formar para vender. Como é que isto se consegue? Em primeiro lugar, garantindo que criamos nos jogadores uma cultura em que, mais do que cortar as pernas aos jogadores para não sair, o que nós não podemos é cortar as pernas aos jogadores para serem ídolos do Benfica. E como é que isto se faz? Faz-se, por um lado, com que todas as pessoas naquela estrutura sejam analisadas e sejam recompensadas também em função do número de jogadores da formação que ascende à equipa principal do clube. Isso não é mais importante a formação do que propriamente essa preocupação com o scouting? Não, eu estou-lhe a falar da formação. Sim, mas... Eu estou-lhe a falar da formação. Mas normalmente o que se tem assistido fala-se muito no scouting nos clubes. Mas tendo o Benfica uma formação tão boa como está a referir, é mais importante se calhar apostar na formação do que propriamente apostar tanto no scouting. Eu acho que a formação do Benfica, mais uma vez, que é a melhor do mundo, tem que ter na sua base a formação. Mas depois também tem que saber comprar bem e vender melhores jogadores. Mas se me permite acabar o meu raciocínio, o Benfica, na sua formação, tem que ter
esta identidade que faça com que os jogadores percebam que podem ser ídolos no Benfica antes de serem ídolos noutros clubes. Para isso acontecer, o Benfica tem que criar em toda a estrutura a filosofia de que todos eles vão ser recompensados em função do número de jogadores que podem evoluir para a equipa principal, ponto 1. E ponto 2, o Benfica pode criar e deve incentivos financeiros para que levem os jogadores a permanecer pelo menos 3 anos no Benfica, incluindo um ano de afirmação. E quem disser que os jogadores não vão ser vendidos um dia, obviamente que não está a ser sério, obviamente que os jogadores do Benfica um dia poderão ir para outras paragens. Agora, o Benfica tem condições financeiras e pode criar incentivos financeiros para os jogadores para que eles permaneçam 3 épocas, incluindo uma época de afirmação. E eu volto aqui a um exemplo que para mim é paradigmático, que é o exemplo de João Neves. João Neves era um jogador que simbolizava tudo aquilo que eu falei antes. A identidade, a cultura de vitória, a garra, a entrega do Benfica. O Benfica não fez tudo aquilo que podia ter feito para segurar João Neves. É impensável que nós tenhamos um dos melhores médios do mundo e que, na altura própria, não tenhamos uma conversa com João Neves, não o coloquemos a um nível salarial dos mais altos do plantel e ele assiste a jogadores que ganham 3 ou 4 vezes o seu salário e que nem sequer são titulares. E, portanto, o que o Benfica deveria ter feito era atempadamente renovar com João Neves, colocando ao nível salarial dos mais altos do plantel, dizer inclusivamente que ele poderia ser capitão do Benfica, porque simbolizava exatamente tudo aquilo que é a cultura de vitória do Benfica e que depois teria a sua oportunidade para sair. E eu pergunto, quanto é que valeria João Neves no Benfica? Valeria um campeonato e valeria hoje seguramente muito mais do que aquilo que valeu na sua saída. E, portanto, projeto desportivo, tanto no futebol e nas modalidades, e já irei depois nas modalidades, e isto faz-se com identidade, com competência e com uma organização que saiba ter os melhores. Em relação às pessoas, por exemplo, ainda na questão desportiva, vai pegar na equipa, ou vai receber a equipa se vencer as eleições, à 9ª jornada, porque se as eleições não forem antecipadas, será em 25 de outubro. Serão em 25 de outubro. À 9ª jornada, Bruno Lage será o seu treinador em qualquer circunstância? Eu acho que nós temos que ter sentido de responsabilidade nesta questão. Bruno Lage é, neste momento, o treinador do Benfica. Está à frente da equipa a disputar uma competição internacional importante que, até porque é a primeira vez, é muito importante para o Benfica. E, portanto, eu não vou fazer absolutamente nenhuma declaração que ponha em causa a estabilidade da equipa, quer do treinador, tampouco vou fazer aqui alguma declaração sobre o jogador A ou o jogador B nesta altura. Nesta altura, o que o Benfica precisa é de estabilidade do treinador e da sua equipa para ter um bom desempenho no Mundial de Clubes, porque é isso que todos os benfiquistas... Mas ele encaixa no seu projeto? Mais uma vez, não vou fazer comentários sobre Bruno Lage. Aquilo que eu lhe digo é que Bruno Lage herdou uma equipa, herdou uma situação, procurou fazer o seu melhor, mas eu neste momento não vou estar a fazer esses comentários. Mais uma vez, estabilidade acima de tudo. Já agora diga-me, só em relação num futuro mais ou menos próximo, os nomes de Sérgio Conceição ou Ruben Amorim podem encaixar no seu projeto do Benfica? Sérgio Conceição comigo nunca será treinador do Benfica. Por quê? Porque não está em causa a sua valia técnica, mas é alguém que, pela sua postura em campo, pelas atitudes que teve com o Benfica, não tem lugar num Benfica em que eu primeiro acho que tenho que ter identidade. E a identidade passa exatamente por compreender o Benfica e defender o Benfica. Mas o Ruben Amorim pode ser. O Ruben Amorim é um grande treinador e é benfiquista e, portanto, acho que qualquer benfiquista o acolherá de braços abertos um dia que ele quiser voltar ao Benfica. Vai apresentar alguns trunfos, nomeadamente jogadores, que pode vir a contratar, por exemplo, no mercado de inverno, no caso de ser eleito, no mercado de inverno já em 2026? Não, eu acho que mais importante do que estar a apresentar jogadores, o importante é nós falarmos do projeto e das ideias. E eu comecei por lhe falar do projeto esportivo. E depois de falar do projeto esportivo, que tem que ser o essencial, porque o Benfica tem que celebrar o seu sucesso desportivo e não as vendas de jogadores. A mim nunca me verão a celebrar uma venda de um jogador ou a celebrar um segundo lugar lá porque nos dá o acesso à Champions. O Benfica tem que ter um suporte financeiro para isto. E o problema do Benfica resume-se ao seguinte neste momento. Nós temos um desequilíbrio recorrente entre as receitas e as despesas correntes. Ou seja,
as receitas e as despesas que não têm a ver com a venda de jogadores. Isto é uma situação que se vai repetindo ano após ano. Isto acontece, entre outras razões, porque nós vendemos mal, compramos pior, e também porque os prazos de pagamento daquilo que nós recebemos nos criam daquilo que nós pagamos, nos criam dificuldades relativamente àquilo que recebemos. E, portanto, é fundamental que o Benfica resolva a sua situação operacional em primeiro lugar. Como é que isto se faz? Faz-se do lado das despesas e faz-se do lado das receitas. Do lado das receitas há um potencial enorme para o Benfica para aumentar as suas receitas. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Se me permitir molhar a boca primeiro. Sim. Mas vou-lhe pedir para sintetizar o mais possível para podermos abordar todos os temas que interessam. Vou sintetizar, mas eu acho que é muito importante tocar nestes temas, até porque a parte desportiva também tem que ter uma sustentabilidade financeira. Claro. E, portanto, o Benfica, neste momento, aquilo que acontece é que, de facto, do ponto de vista da sustentabilidade financeira, não tem tido, na minha opinião, nem o rigor, nem o planeamento de longo prazo que deve ter num clube de futebol. Mas deixe-me falar-lhe no que é que eu vou fazer de diferente para o futuro. Primeiro, o Benfica tem a possibilidade de aumentar significativamente as receitas de dia de jogo. As receitas de dia de jogo são uma das maiores fontes de receitas dos clubes internacionalmente. E como é que isto se faz? Faz-se, por exemplo, tendo pacotes de hospitalidade para as empresas que o Benfica pode vender em condições muito mais favoráveis, e faz, por exemplo, na dinamização da zona circundante do Estádio da Luz, em que o Benfica pode dinamizar de outra maneira. Eu tenho experiência nesta área, porque trabalhei com a UEFA nos fan zones e sei como é que se faz. E nós temos a possibilidade de criar uma zona à volta do Estádio da Luz, com internamentos digitais, com uma série de envolvendo as casas do Benfica, que permite ao Benfica gerar receitas. Primeiro ponto. Segundo ponto, a área do merchandising, absolutamente fundamental. Mas o Benfica tem que, nesta área, ser mais ambicioso e, portanto, há muito trabalho que o Benfica pode fazer a nível da produção de conteúdos digitais, inclusivamente usando a BTV, que pode ser um veículo muito maior do que apenas transmitir os jogos do Benfica. Nesta produção de conteúdos digitais, é muito importante a fazer parcerias com algumas plataformas de streaming, como a Netflix, a Disney ou a Amazon, por exemplo. É muito importante nós olharmos para as parcerias que temos e como é que as podemos ativar. Eu dou-lhe um exemplo. O Benfica tem um contrato com a Adidas. Nesse contrato com a Adidas há um escalonamento dos vários clubes que são patrocinados. O Benfica está na terceira divisão. E o Benfica não quer estar na primeira divisão, percebe que existem clubes como o Real Madrid, com 1.000 milhões de receitas e, portanto, não admitimos que não temos de estar aí. Agora, está na terceira divisão ao nível do Leeds United. E o Celtic está na segunda divisão. Eu não consigo compreender isto. Porque isto não é apenas uma questão de prestígio, é uma questão financeira, porque significa o número de camisolas que estão disponíveis nas lojas da Adidas, a visibilidade que se dá às camisolas e, portanto, o Benfica tem que fazer muito mais. E o valor que é pago por ano, claro. Muito mais do que isso. Terceiro ponto, redes sociais. O Benfica é o clube com mais sócios do mundo. É incompreensível que tenha menos seguidores nas redes sociais do que os seus principais rivais em Portugal e, portanto, há muito trabalho que se pode fazer nisto. Quinto ponto, a ativação das escolas do Benfica do modelo de escolas do Benfica para gerar mais receitas através de um regime de franchising. É algo que já é bem feito em Portugal. Agora, nós temos é que ser ambiciosos e exportar este modelo lá para fora e fazê-lo numa estrutura de franchising em que o nosso investimento é menor e em que nós apenas temos a receita com algum apoio mínimo que temos que dar. Sim. E a mesma coisa relativamente às academias para a área do futebol. Deixe-me só voltar ao futebol para dizer o seguinte. Na formação é muito importante que nós alimentemos essa formação com os melhores jogadores, lhes demos condições, mas é muito importante que o Benfica também vá lá fora onde pode ir buscar os jogadores também para a sua formação e, portanto, eu acho que já vai tarde ter um projeto de academia nos Estados Unidos, ou mais projetos de academia nos Estados Unidos, que é um mercado em crescimento. Acho, por outro lado, que era importante o Benfica criar um polo da sua formação na zona norte do país.
que é uma zona que é um viveiro de jogadores. Que é um viveiro de jogadores. Sim. E onde, como nós sabemos, muitos jogadores, nomeadamente aqueles que são mais novos, têm dificuldades para vir para Lisboa. O que o Benfica acontece neste momento... O Benfica foi lá buscar já muitos jogadores, não é? Foi e tem garantido condições, mas o que nós vimos hoje em dia é que há outros clubes que estão a trabalhar muito bem essa área, nessa zona, e o Benfica, na minha opinião, pode criar condições para ter um polo de formação para segurar os jogadores. Tem-se falado muito, por exemplo, nos últimos tempos, do regresso de João Félix. Concorda com isso ou acha que pode ser um trunfo de Rui Costa? Não, acho que João Félix é um trunfo para o Benfica. E, não para Rui Costa? Não, acho que é um trunfo para o Benfica. E, portanto, todos os bons jogadores como João Félix são bem-vindos ao Benfica. Agora, é preciso criar condições para que João Félix vença no Benfica, que é aquilo que ele quer. E para isso, mais uma vez, é preciso ter uma estrutura, ter um diretor desportivo que saiba alinhar toda a estrutura em prol de um objetivo, é preciso ter os melhores no scouting, é preciso ter os melhores em todas as áreas do futebol para ajudar João Félix a ganhar. Acha que tem razão o João Diogo Manteigas quando disse aqui há uma semana que o Benfica, nesta altura, está transformado numa trading de jogadores? Eu acho que quando nós olhamos para a política de contratações do Benfica, verificamos que muitas vezes há contratações que não têm explicação, que são feitas no último dia de mercado e que depois a seguir vão embora na janela de mercado seguinte, como foi o caso do defesa de direito que nós fomos buscar. E, portanto, tem que haver critério, muito mais critério na aquisição de jogadores e também muito mais arte depois para os vender. O que o Benfica não pode é viver numa situação em que constantemente deita dinheiro para cima dos problemas em vez de os procurar resolver. E esta questão da aquisição dos jogadores e da saída dos jogadores é uma área absolutamente fundamental e que tem que complementar a área da formação. Como é que vão ser as suas relações com o Frederico Varandas e com André Vilas Boas, quer dizer com o Sporting e com o Futebol Clube do Porto? Vão ser relações institucionalmente de cordialidade. Sim, isso é o que todos dizem. Mas depois, na prática, o que os sócios do Sporting e do Benfica e do Porto querem saber é como é que vão ser essas relações. Vão unir-se todos em conjunto para desenvolver o futebol português ou vão continuar como estão nesta altura? Pois é, há uma coisa que eu lhe garanto. Eu não acho que os problemas do futebol português se resolvam com almoçaradas da mielhada. Sim, mas se é para isso, não mas vamos vê-lo assim em grandes comigo. Gargalhadas com o Frederico Varandas, como vimos o presidente Rui Costa. É essa. O Benfica respeitará sempre que for respeitado. E eu não hesitarei em defender os interesses do Benfica antes de qualquer outra coisa. Deixe-me respondendo diretamente à sua pergunta. Relativamente às relações com a Liga, eu não consigo compreender ainda hoje as razões que levaram o Benfica a apoiar Pedro Proença. Nem eu, nem nenhum Benfica. Na Liga ou para a Federação? Na eleição para a Federação Portuguesa de Futebol. Não consigo compreender. Não consigo compreender. Porque foi alguém que, inclusivamente, fez considerações relativamente ao Benfica. Portanto, se for eleito, tomará uma posição em relação a isso? Não, eu acho é que, relativamente a Pedro Proença, o que o Benfica deveria ter questionado imediatamente a seguir a Pedro Proença ter colocado em causa a mais-valia do Benfica no futebol português, eu devolveria a pergunta a Pedro Proença, que é o que é que vale esta Liga sem Benfica? Que é, sem desrespeito para os outros, o maior gerador de receitas, aquele que enche mais estádios e aquele que gera, obviamente, muito mais visibilidade do futebol português enquanto Liga. E, portanto, eu relativamente a Pedro Proença continuo sem perceber estas razões. Não consigo perceber que as reformas estruturais que são precisas fazer no futebol português estejam apenas centradas na questão da centralização. Mas acha que o Benfica deve estar fora desse processo? Não, eu acho que o Benfica não se pode pôr fora do processo. Agora, o que o Benfica deveria ter feito é olhar para o futebol português de uma forma holística. E é dizer o seguinte, e ter a coragem de dizer o seguinte: o produto de futebol hoje em dia é um mau produto. É um mau produto. E, portanto, vamos melhorar o produto e depois, então, vamos perceber como é que vamos dividir as receitas. Porque, senão, o que nós estamos a fazer é nivelar por baixo. Sim, mas o Benfica tem 2 anos ainda, até 2028,
pode vender os seus direitos. Certo. E depois tem que reger-se pela centralização. Mas eu acho que aquilo que o Benfica deveria ter feito, já que a Liga não o fez, deveria tomar a liderança deste processo e discutir a pertinência do decreto-lei da centralização. Mas, nomeadamente, se-me deixar terminar, nomeadamente quando as condições de mercado e do panorama audiovisual são diferentes. E, portanto, essa era a primeira questão que deveria ter acontecido. Mas não acha que as pessoas lhes causará alguma confusão quando veem os responsáveis do Benfica ou quem pretende ser dirigente do Benfica, no fundo, colocar a instituição do Benfica acima da lei? Não. Isto é uma lei, estamos a falar de uma lei. A centralização de direitos é uma lei do governo. Paulo, é uma lei nacional do país. Eu não lhe estou a dizer que o Benfica estará fora da lei. O que lhe estou a dizer é que o Benfica deveria ter um papel de liderança a ir falar com o governo e a discutir se este decreto-lei ainda faz sentido. Repare, nós tivemos 4 anos para fazer o processo de centralização. 4 anos, onde não se fez nada. E agora vamos à pressa, durante um ano, tentar resolver algo que não foi feito durante 4 anos. E deixe que me diga outra coisa, que é, se queremos resolver os problemas do futebol português, devemos olhar para o futebol português de uma forma holística. O que eu gostava que tivéssemos a discutir não era apenas a centralização, mas era a reformulação dos quadros competitivos, a redução dos números, do número de equipas na primeira divisão, a independência do Conselho de Disciplina e a maneira como as decisões são tomadas, a transparência. Eu não percebo porque é que deixaram de se divulgar os áudios do VAR, por exemplo. Mas o Benfica votou contra. Eu votaria de maneira diferente. E é a favor da alteração dos regulamentos, quer do Conselho, quer da arbitragem, quer da disciplina? Eu acho que a disciplina deve ser independente. E à luz daquilo que já se faz noutros países, deve ser nomeada por uma comissão que pode ser governamental e que garanta a independência do Conselho de Disciplina. E quer os áudios, portanto, divulgados. Eu não entendo porque é que deixámos de divulgar os áudios do VAR. Mas deixa-me só dizer-lhe outra coisa, que é, quando estamos a falar do futebol português, temos que olhar mais uma vez para o todo. E aquilo que eu continuo a assistir é a uma passividade na melhoria das condições do futebol português. Eu não entendo, por exemplo, que a Liga não tenha ainda tido uma discussão forte e séria com o Governo relativamente à questão do IVA no futebol. Não há razão absolutamente nenhuma para que um espectador pague mais para ir ver um jogo de futebol do que para ir a um teatro. E essa questão deveria estar a ser discutida por todos. E, portanto, a centralização é apenas uma parte deste problema. O problema mais global do futebol português era isso que eu gostaria que nós estivéssemos a discutir. Antes de abrir aqui a conversa também aos nossos comentadores, defende a ideia que o Benfica assumiu naquele comunicado após a final da Taça de impedir a Seleção Nacional de jogar no Estádio da Luz por causa de um erro de arbitragem, no fundo? Eu acho que o comunicado do Benfica dispara em todas as direções, mas deixe-me, a propósito disso e da final da Taça, dizer o seguinte, mas eu não vou fugir à sua questão, já cá volto, mas queria voltar ao final da Taça para dizer o seguinte. Aquilo que se passou no Jamor, nomeadamente com a agressão bárbara de um jogador do Sporting a um jogador do Benfica, é uma vergonha. Foi uma vergonha. E, portanto, a reação de qualquer benfiquista é uma reação legítima. E deixe que me lhe diga outra coisa. Quando isso aconteceu, eu assisti a alguns sportinguistas, como o André, que está aqui presente, a dizerem, numa atitude que eu acho que só o enobrece, a condenar esse ato sem mas. Sem mas. Agora, relativamente à questão do comunicado, eu acho que nós temos que ser consequentes. E, portanto, depois de um comunicado em que disparamos em todas as direções, o que eu esperaria, numa reunião de presidentes que teve lugar 2 dias depois, é que o presidente do Benfica tivesse continuado esta discussão e, nomeadamente, a defender os interesses do Benfica. O que é que aconteceu nessa reunião dos presidentes? Dos presidentes? Os presidentes dos rivais falaram, o presidente do Benfica manteve-se em silêncio. A defesa dos interesses do Benfica tem que ser feita da primeira jornada até ao final da Taça de Portugal, nas alturas próprias e nos lugares próprios, com coragem e olhos nos olhos contra quem nós achamos que ou prejudicou o Benfica ou não está a contribuir para a melhoria do futebol português. E já agora, concorda que quando o Rui Costa diz que o Sporting tem isto tudo minado?
com aqueles áudios que nós divulgamos? Eu faço muita confusão ouvir áudios, não sei de onde é que vêm, não sei se são autênticos, são cortados, enfim. O Rui Costa aparentemente saberá daquilo que fala. O meu ponto é este. O Benfica tem que ter uma posição de liderança. E sempre que o Benfica não tomar posições na defesa dos seus interesses nas alturas próprias, o Benfica não está a prestar um bom serviço aos benfiquistas. E vou-lhe dar outro exemplo, que é... não quero estar a concentrar as minhas críticas, mas vou dar outro exemplo. No mês de fevereiro deste ano, o Presidente Frederico Varandas faz um comunicado em que nitidamente condiciona e pressiona a arbitragem. Um comunicado não, deu Uma entrevista, onde condiciona e pressiona a arbitragem. Era nessa altura que o Benfica deveria ter reagido. Porque o alvo da reação do Presidente Frederico Varandas, na altura, foi o VAR que esteve na final da Taça de Portugal. E, portanto, há aqui uma falta de bom senso também das instâncias do futebol português, em que, depois disto acontecer, como é que vão nomear para VAR da final da Taça alguém que foi o objeto das críticas de Frederico Varandas? E já agora, esteve na última Assembleia Geral. Espera que Luís Filipe Vieira ainda intervenha nestas eleições, quer como candidato, quer como mentor de outra candidatura, como foi anunciado, aliás, pelo atual Presidente Rui Costa? Olha, o que eu acho nesta situação é o seguinte. Luís Filipe Vieira e Rui Costa trabalharam muitos anos juntos e, portanto, eles conhecem-se bem. Este lavar de roupa suja na praça pública entre um ex-presidente e o atual presidente prejudica o Benfica e só beneficia os nossos adversários. E, portanto, enquanto benfiquista, eu não gosto de ver isto. E se Luís Filipe Vieira se quer candidatar a estas eleições, eu desafio a que o assuma. Sabe, eu acho que nestas eleições do Benfica há muita politiquice. Há uns que estão à espera de ver se os outros avançam. Vamos lá ver se vamos fazer aqui uma candidatura. Não sei se Luís Filipe Vieira avança, se está por trás de outra candidatura. É preciso que as pessoas assumam as suas candidaturas de uma vez por todas e digam se querem ou não ir a jogo. Se Luís Filipe Vieira quer ir a jogo, que o assuma. E eu lá estarei para discutir com ele. Espero que desta vez haja debates e eu terei todo o gosto em debater com ele. Já agora, antes ainda de abrir o debate aqui aos nossos companheiros, o Ricardo Araújo Pereira é um trunfo para si, ele que é um excelente comunicador? Ricardo é meu amigo e é um grande benfiquista e foi um dos 2.500 benfiquistas que me honraram com o seu apoio na minha cerimónia de lançamento. Igual? Integra o plantel para jogar a ponta de lança, em princípio. Eu não sei, eu nunca ouvi jogar. Igual a qualquer outro. Nunca ouvi jogar futebol, portanto não sei qual era a mais-valia que ele traria ao plantel. Não, o Luís não fará parte da lista. Sr. Lopes, pode responder? Bom, várias questões que eu vou procurar responder. Mas deixe-me só fazer uma nota prévia que eu acho curioso ouvir o Tiago a falar de sistema, não é? Quer dizer, o André falou de sistema, o Tiago falou de sistema, parece que afinal havia um sistema, não é? Afinal está tudo minado, como dizia o Rui Costa. No futebol português, não sei se o sistema é o de antes, se é o de agora. Agora, deixe-me responder às suas perguntas e vamos uma por uma. Relativamente à questão dos custos. O Benfica, a questão não é o que o Benfica ganha. O que o Benfica gasta, é o retorno sobre esse investimento. Portanto, eu não quero que o Benfica gaste menos, eu quero que o Benfica gaste melhor e que tenha maior retorno desportivo com aquilo que gasta. Primeira questão, relativamente aos custos. Segunda questão, quando eu estava há bocado a falar no suporte financeiro para o projeto desportivo, é óbvio que há áreas em que nós vamos ter que cortar. Uma das áreas que vamos ter que cortar é a área dos FSEs, dos famosos fornecimentos e serviços externos. O Benfica, desde 2019 até 2024, os FSEs aumentaram de 55 para 90 milhões de euros. As despesas com a operação do estádio triplicaram. Isto, portanto, obviamente... Para que as pessoas percebam lá em casa, os SFEs... São os fornecimentos e serviços externos. As despesas com a operação do estádio triplicaram e, portanto, isto não é sustentável. E tem que ser explicado e tem que ser analisado. E eu, vai pedir uma auditoria se for eleito? Vou e já lá vou. Quando eu faço esta comparação dos fornecimentos e serviços externos, não é só com os nossos rivais em Portugal, mas com clubes
têm características semelhantes no estrangeiro, têm estádio próprio, organizam eventos. Mas vai pedir uma auditoria ao último mandato de Rui Costa ou a estender-se a anos anteriores? Vou pedir uma auditoria com mais alcance, eventualmente uma auditoria aos últimos 10 anos. Mas deixa-me, relativamente à auditoria, dizer-lhe uma coisa e então entramos na questão da transparência. Uma auditoria é um ato normal de gestão. É aquilo que eu fiz em qualquer uma das empresas quando assumi as funções. Portanto, não é uma auditoria contra ninguém, mas é um ato de gestão que me vai permitir perceber o que é que está bem e o que é que está mal. E há muita coisa que está bem e que se mantém e aquilo que estiver mal altera-se. Portanto, isto é um procedimento perfeitamente normal em gestão. Relativamente à transparência, eu gostava de enumerar 3 ou 4 medidas que eu acho fundamentais. Acho que o Benfica tem que ter um portal de transparência benfiquista. E o que é que tem nesse portal de transparência benfiquista? Em primeiro lugar, toda a informação financeira, relatório de contas, orçamentos, mas não basta despejar para lá a informação financeira. Temos que a pôr de uma maneira que seja compreensível para os benfiquistas, para que eles possam estar muito mais bem informados sobre aquilo que são as contas do clube. Em segundo lugar, que esteja aí também todas as remunerações dos órgãos sociais, principalmente agora com os órgãos sociais do Benfica, vão poder passar a ser remunerados e, nomeadamente, os critérios que estiveram na base da atribuição de bónus. E o que é que presidiu? E as transferências? Em terceiro lugar, as transferências, as comissões, agentes intermediários de jogadores. Em quarto lugar, acho que é fundamental aplicar o Código de Ética, e, nomeadamente, que garanta regras muito claras quanto à contratação de serviços externos, nomeadamente exigindo que, acima de determinados valores, nós tenhamos sempre que consultar pelo menos 3 entidades externas. E um último ponto, e este parece-me importante, que é nas eleições os candidatos chegam, fazem muitas promessas e depois já ninguém se lembra do que era o programa de há 4 anos atrás. Eu vou ter nesse portal de transparência um relatório de execução do meu programa eleitoral. Exatamente para que os sócios do Benfica possam, a par e passo, ir percebendo o que é que eu prometi e aquilo que estou a cumprir e que, ao fim de 4 anos, possam tomar uma decisão informada sobre isto. E aquilo que o Tiago lhe colocou em 2020, das urnas serem transportadas, acha que houve realmente algo que não correu bem? Olha, eu acho que um dos processos nos quais eu me empenhei mais durante estes anos foi o processo de alteração dos estatutos. Era fundamental o Benfica ter uns estatutos mais modernos, mais transparentes e mais democráticos. Eu, aliás, criei uma comissão de revisão dos estatutos antes do clube a ter formado e, a partir do momento em que o clube informou que tinha uma comissão de revisão de estatutos, eu coloquei todo o trabalho da comissão de revisão de estatutos ao dispor da comissão que foi nomeada pelo clube, e houve 2 pessoas que muito me honravam, que integravam a minha comissão, que era o Dr. Bagão Félix e o Dr. João Loureiro, que passaram a integrar a comissão de revisão de estatutos do clube. Foi um processo positivo neste mandato de Rui Costa, houve aspectos positivos e este foi um deles, porque se conseguiu um processo agregador em que se aprovaram estatutos que não são os estatutos de ninguém, porque há coisas com as quais eu concordo, há coisas com as quais eu não concordo, mas são estatutos muito melhores do que os anteriores. Mas temo que isso possa acontecer nos próximos anos. E acho que neste processo, eu ia chegar aí, neste processo de revisão de estatutos, foram decididas determinados pontos que têm exatamente a ver com o processo eleitoral, com a transparência do processo eleitoral, que são fundamentais. Permita-me portanto, que nos dão garantias de democracia e de transparência interna que não existiam. Deixa-me só acrescentar 2 coisas. Primeiro, é fundamental que seja aprovado um regulamento eleitoral. E para isso, eu fiz um apelo na última Assembleia Geral ao Sr. Presidente da Assembleia Geral para que fosse convocada uma Assembleia Geral. Ainda vamos falar disso e daquilo que se passou lá. Agora, 2 perguntas rápidas. Se o Benfica tivesse ganho o campeonato, candidatava-se na mesma? Eu acho que qualquer pessoa que está à volta desta mesa já esteve envolvido em eleições ou sabe o que é uma eleição. Uma candidatura à presidência do Benfica não se prepara em 2 semanas. E, portanto, eu há vários meses que estou a trabalhar sobre o Benfica, a reunir-me com pessoas, a preparar um projeto e tomei a decisão consciente de apenas fazer esta apresentação depois da época terminar. Exatamente porque não queria destabilizar a equipa e foi isso exatamente que fiz. E se Luís Filipe vier patrocinar uma outra candidatura, nomeadamente por causa daquilo que o Nuno Lobo disse nessa Assembleia Geral, pode, de alguma forma,
contagiar e alterar aquilo que os sócios do Benfica podem pensar? Eu, como já disse há pouco, eu não sei se Luís Filipe Vieira vai ser candidato, se vai apoiar a candidatura de alguém. Paulo há bocado falou na candidatura do Dr. Mauro Xavier. Acho que, acima de tudo, as pessoas têm que se decidir. Eu não disse que ia apoiá-lo, falei na possibilidade. Certo, ou fala-se nessa possibilidade. Eu acho que, fundamentalmente, o que tem que haver é menos politiquice e mais decisão. E, neste momento, aquilo que eu assisto é há o candidato que está à espera de ver se o outro avança. O outro só avança se este candidato talvez não avançar. E, portanto, há aqui muito jogo, há aqui muito tacitismo, há aqui muito... Sim. E eu acho que as pessoas, enquanto alguns não sabem se querem candidatar, eu sei aquilo que quer para o Benfica. E falou em debate com o Luís Filipe Vieira, mas está aberto a debates só com o Luís Filipe Vieira ou com todos os candidatos? Não, os debates são com todos os candidatos. E deixe-me que me diga que é extremamente positivo haver muitos candidatos nas eleições, porque é um sinal de vitalidade democrática do Benfica. E, aliás, uma das coisas que os estatutos vieram fazer foi exatamente permitir que mais gente se candidate aos órgãos sociais do Benfica. E, portanto, eu quero debater com todos. A questão deve ser posta, mas é ao Luís Filipe Vieira. É se ele está disposto a debater com alguém. Porque nas últimas eleições ele recusou sistematicamente vir debater comigo, perante os benfiquistas, na BTV ou em qualquer outro sítio onde eu o desafio para debater. Espero que, se ele vier às eleições, desta vez tenha a coragem de debater comigo. Já vamos continuar. João Noronha Lopes, na altura, nesta Assembleia, pediu que as eleições fossem antecipadas. Isso implicava a admissão dos atuais corpos sociais, o que foi rejeitado por Rui Costa. Espera que ele seja candidato ainda? Deixa-me fazer uma correção. Ou acha que está à espera dos resultados deste Mundial? Deixa-me fazer uma correção. Eu, nesta Assembleia Geral, não pedi eleições antecipadas. Sim, já tinha expressado a minha opinião sim, daquilo que eu achei que melhor defenderia os interesses do Benfica. Agora, que sejamos claros, o Presidente Rui Costa tem toda a legitimidade para exercer o seu mandato até ao fim. O que eu acho é que quanto mais cedo houver uma justificação da parte dele e já agora de outros, melhor para o futuro do Benfica. As minhas intervenções nesta Assembleia Geral foram essencialmente centradas no orçamento. Foram intervenções objetivas sobre a falta de rigor, a falta de transparência e a falta de alguma informação que já existia antes e que continua a existir quando nós saímos daquela Assembleia. E aquilo, enquanto benfiquista, que eu não consigo entender é como é que, recorrentemente, os problemas são levantados. São críticas construtivas, feitas de viva voz, dentro da família benfiquista, no local próprio, e nos são apresentados orçamentos que constantemente não respondem às perguntas que tinham sido feitas nas Assembleias Gerais anteriores. Eu acho que isto tem que mudar. Mas acha que ele está à espera dos resultados para decidir se avança com a recandidatura? Essa pergunta tem que ser feita a Rui Costa. Eu acho que no interesse do Benfica, quanto mais cedo o Presidente Rui Costa definir se vai a eleições, melhor para todos. E já agora, há pouco acabou por não responder à questão das claques que o Tiago lhe levantou. Sim, eu, relativamente aos adeptos do Benfica, vou-lhe dizer o seguinte. Uma larga maioria dos adeptos do Benfica está nos estádios em Lisboa e por esse país fora para apoiar as equipas do Benfica. E eu estou lá. Eu estive nas Aves, estive em Aroca, estive em Faro, estive no Estoril e, portanto, eu assisto àquela massa humana que acolhe o autocarro da equipa, que está lá do princípio ao fim, com os seus cânticos, com as suas palavras de incentivo, que faz quilómetros e quilómetros em dias de semana e em dias de chuva e, portanto, esses adeptos são bem-vindos sempre a qualquer estádio para apoiar o Benfica. Não confunda a maioria dos adeptos com uma ínfima minoria que, quando praticar atos que possam ser lesivos para o Benfica, nomeadamente possam levar à sua interdição do estádio, obviamente não podem ter lugar nos estádios de futebol. E terá uma atitude, por exemplo, idêntica à que o Presidente do Sporting teve em relação às claques do Sporting? É o que eu lhe digo. A larga maioria, mas esmagadora maioria dos adeptos do Benfica está nos estádios para apoiar o Sport Lisboa e Benfica. Quem não tiver comportamentos condignos com aquilo que é ser um adepto do Benfica, obviamente que não pode ter lugar nos estádios do Sport Lisboa e Benfica. É tão simples quanto isto. António, achas que esta situação de Rui Costa, de remeter para depois do Mundial de Clubes e antes
do início da temporada. Portanto, temos aqui um espaço temporal de apenas 2 semanas para Rui Costa anunciar se é candidato ou não. Tem a ver com os resultados do Mundial Clube? Acho estranho que tenha. Acho que ninguém vai dar uma importância tão significativa aos mesmos. Se o Benfica for campeão do mundo, já dão alguma importância. É capaz, se for campeão do mundo, talvez. De qualquer forma, acho que isso será uma tarefa muito difícil e não vai fazer esquecer, de qualquer forma, aquilo que tem acontecido nestas épocas. Eu já disse que, também acho que o Rui Costa tem toda a legitimidade para ir até ao fim, mas acho que, e já disse aqui neste programa, em edições anteriores, o Rui Costa devia dizer se era ou não candidato. E mais, que devia, caso não seja candidato, não se percebe porque é que não provoca eleições antecipadas, porque isso é dar mais tempo à futura direção para gerir os destinos do clube. Se é candidato, então tem legitimidade até 25 de outubro, embora não seja o desejável. Mas, enfim, na tal revisão estatutária, esse foi um aspecto que falhou. Não foi, abril será com certeza o mês ideal para fazer eleições, para que no início da época seja possível estar tudo bem claro e a futura direção poder assumir devidamente o destino e o futuro do Benfica. Acho que isso é condição, tem que se alterar a data, não pode ser em outubro. Tem sido sistematicamente, não é? Anteriores a estas, acho que tinha sido 30 de outubro também. Portanto, acho que isso tem que ser alterado, não é útil para ninguém. Depois, por outro lado, as respostas enigmáticas do Rui Costa também não me agradam. Também já o referi anteriormente, nomeadamente aquela frase: Bruno Lage vai começar a época. Quer dizer, Bruno Lage vai começar a época. Parece que estamos à espera que o início da época, até à 9ª jornada, como tu referiste, e com alguns jogos da Liga dos Campeões, tenham desfechos... Que determinam se o Benfica irá ou não à Liga dos Campeões. Que terminam, sim. Mas 25 de outubro já teve que ir à Liga dos Campeões, se passou, não é? Pois, claro. Sim. Portanto, parece que está dependente disso, quer dizer, é um bocadinho de jogar de uma forma... Neste caso, parece-me que se vai ser candidato, tudo bem. Se não vai ser candidato, acho que fez mal a não ter tomado a decisão de provocar eleições antecipadas. Já agora que queria perguntar uma coisa que eu achei muito interessante e que me esqueci há pouco de falar e que acho absolutamente correto, é recompensar em função do número de atletas que coloca na equipa principal. Foi uma ideia aqui transmitida. Ninguém o faz, porque também não é tão fácil assim. De facto, é fácil recompensar com o título de campeão nacional de júnior, título de campeão nacional, mas não é tão fácil. Como é que pensa fazer isso? Porque esse é um modelo há vários clubes na Europa que criam um sistema de incentivo para a estrutura, incluindo para o treinador, em função do número de atletas que evoluem à equipa principal. Portanto, isso pode-se fazer. E na minha opinião, alguma estabilidade dessa equipa. E na minha opinião, sim, com critérios que não é promover por promover, é promover para atletas que sejam titulares e que evoluam. Repare, e isso é feito com um sistema de incentivos que, obviamente, complementam os outros incentivos, nomeadamente aquele que tem a ver com ganhar e com vencer. E, portanto, não é inovador, já se faz noutros países. O que eu acho que é fundamental é que, se a formação é a base da sustentabilidade do nosso clube, se nós temos a melhor formação do mundo, este tem que ser um objetivo de todos. Não pode ser só o objetivo do responsável da formação. Ou não pode ser só o responsável do treinador que chega aqui e que vai embora. Já agora digo que isto é uma coisa que tem que ser vivida por todos. E volto ao princípio, que não tem a ver só com a estrutura e com as pessoas, tem a ver com a identidade. E a identidade tem que ter as pessoas perceberem o que é o Benfica e terem que perceber que o Benfica parte de uma ótima formação que tem que ser rentabilizada. Há pouco o Dr. Noronha Lopes falou das modalidades e eu tive a curiosidade este fim de semana de procurar, através do portal da Transparência do Futebol Clube Porto, ideia que parece também querer aplicar no Benfica e acho muito bem. Acho que isto até devia ser replicado por todos os clubes
portugueses. O custo das modalidades, enquanto no portal da Transparência do Futebol Clube do Porto eu consigo perceber quanto é que custa cada modalidade, eu procurei obter essa informação para comparar relativamente ao Benfica e não existe essa informação. Ou seja, a informação que é dada... Nem existiu na Assembleia Geral, tanto que as contas foram rejeitadas. A informação que existe é global e o que eu constatei é que, por exemplo, não obstante o Benfica ter mais modalidades do que o Futebol Clube do Porto, nomeadamente o futsal, eu constato que o que o Benfica gasta em termos de custo pessoal nas modalidades é praticamente o dobro do que gasta o Futebol Clube do Porto. E depois olhamos para os resultados e vimos que o Benfica foi afastado, no handball também não ganhou o campeonato e está atrás do Futebol Clube do Porto. No vôlei também perdeu. No vôlei também perdeu e, portanto, as modalidades, não obstante o Benfica gastar muito dinheiro, o sucesso que o Benfica tem não está à No altura handball, do infelizmente, investimento. desde 2007, 2008, que o Benfica não é campeão. André, Posso? sim. Posso responder à questão das modalidades? Porque tenho aqui um homem das modalidades ao meu lado e aproveito para responder à pergunta. Eu acho que o Benfica, nas modalidades, tem o mesmo problema que tem no futebol, que é falta de identidade e falta uma estrutura e falta de organização. O Benfica não pode ter equipas só para competir, tem que ter equipas para ganhar. E eu, uma das medidas que vou tomar, eu vou ter um vice-presidente para as modalidades a tempo inteiro. O Benfica, as modalidades são demasiado importantes para o ecletismo do Benfica, que faz parte da identidade do Benfica, para ter uma pessoa em part-time. E, portanto, eu vou ter um presidente em full-time, porque, aliás, considero que o vice-presidente das modalidades talvez seja das vice-presidências mais difíceis no Sport do Benfica. E, portanto, primeiro ponto, ter uma pessoa que tenha a capacidade de organização, que conheça bem as modalidades e que também tenha a capacidade de gestão para ir à procura de receitas adicionais. Primeiro ponto. Segundo ponto, acho que é muito importante que exista um conhecimento claro de quanto é que se ganha, quanto é que estamos a gastar por cada modalidade. E esse é um dos pontos, aliás, que eu referi ao Presidente Rui Costa na última Assembleia Geral e que já tinha referido em Assembleias Gerais anteriores. E, portanto, é preciso, com toda a clareza, que se diga quanto é que estamos a gastar em cada modalidade, porque só assim é que nós podemos ter responsabilidade e responsabilizar cada uma das modalidades em função dos resultados. E, portanto, esse é mais um aspecto de transparência que eu acho que o clube precisa e numa área fundamental, que é a área do ecletismo. Deixe-me voltar àquela questão de há pouco, quando disse que não percebeu porque é que o Presidente Rui Costa e o Benfica apoiaram Pedro Proença. Vimos nesta Assembleia Nuno Lobo, que concorreu contra Pedro Proença, assumir claramente a sua condição de sócio do Benfica. Era favorável a que o Benfica apoiasse o sócio do Benfica ou Nuno Lobo tinha de facto um melhor projeto? Sócios são os dois. São os dois. Pedro Proença é a Águia de Ouro. São- E o são- Dr. Pedro Proença não se pode comparar a Nuno Lobo, não é? Portanto, eu acho que isso... A questão é muito simples e é esta. Numa decisão tão fundamental como as eleições para a Federação Portuguesa de Futebol, o Presidente do Benfica tem a obrigação de explicar aos benfiquistas porque é que está a apoiar um determinado candidato. Principalmente quando é um candidato que não se esquivou a fazer declarações públicas contra o Sport Lisboa e Benfica, nomeadamente no processo de centralização, e quando é um candidato que, por exemplo, em 4 anos, fez muito pouco para avançar no processo de centralização e fez muito pouco para melhorar questões absolutamente fundamentais do futebol português. Ou seja, nós continuamos a ter este futebol português onde há foras de jogo que são tirados por uma câmara que está num posto de eletricidade. Temos estádios que não têm... Mas acha que o Dr. Nuno Lobo tinha condições para ser Presidente da Federação? A minha questão não é essa. A minha questão é o Benfica tem que definir claramente porque é que apoia determinado candidato e tem que explicar aos sócios. E, portanto, aquilo que eu faria se fosse Presidente do Benfica era medir os prós e os contras, fazer um balanço daquilo que foi o mandato do... Mas não acha que o Dr. Pedro Proença fez um bom trabalho à frente da Liga? Não, recuperou acho que não. financeiramente a Liga, Acho que não. modernizou a Liga, Acho que não. colocou Portugal em alguns lugares importantes, até em termos Agora europeus vencemos de 2 títulos associações. Acho que não fez o suficiente, na minha opinião, não fez o suficiente para merecer o apoio do Benfica. Nomeadamente porque não avançou em dossiês chaves e teve algumas posições contra o Benfica que eu ainda não consigo entender hoje em dia. Mas se o Benfica dizia que
não iria cumprir a lei o que estava à espera que o Presidente da Liga dissesse relativamente a essa matéria. Não. Repare, o que eu digo relativamente a esse projeto não é que o Benfica não vai cumprir a lei. Mas na altura os responsáveis foi isso que disseram. Não vai cumprir a lei, não. O doutor não diz isso, de acordo. Mas na altura os responsáveis o que disseram era isso. É que o Benfica, se não lhe agradasse, não cumpria. E é natural que o Presidente da Liga, nessa altura, tivesse uma posição de força. E eu compreendo. Era o que eu faria no seu lugar. Que depois possa discordar da sua política de gestão, que eu não acompanho, porque acho que o Dr. Pedro Proença fez um excelente trabalho, e colocá-lo ao nível do Dr. Nuno Lobo, para mim é quase um insulto, não é? Até porque um candidato à Federação tem deveres de neutralidade e de imparcialidade, e o que o Dr. Nuno Lobo demonstrou agora é basicamente que estaria ali ao serviço de um clube, o que não é desejável, porque o Presidente da Federação é de todos os clubes. E, portanto, eu quando ouço candidatos a reprovar o apoio do Presidente do Benfica a Pedro Proença, ainda que possa discutir e aberto ao debate a questão de se devia ter colocado à discussão dos adeptos e à apreciação o apoio ao Pedro Proença, mas quando ouço dizer isto, parece que leva o entendimento de que deveria ter apoiado o Dr. Nuno Lobo, que ainda por cima teve declarações absolutamente lamentáveis e racistas a respeito de um jogador de futebol há uns anos atrás, que para mim não cumpria os patamares mínimos sequer de um candidato. É uma coisa sobre isto que é a neutralidade. Posso Já te vou dar a palavra. Eu concordo que um Presidente da Liga, ou um Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tem um dever de responsabilidade e alguma equidistância que deve ter relativamente aos agentes do futebol português. Por isso é para mim perfeitamente incompreensível perceber como é que o Dr. Pedro Proença apoia um dos candidatos às eleições no Desportivo de Chaves. Portanto, isto é exatamente o contrário daquilo que eu acho que um Presidente da Liga deve fazer. Acho que é uma crítica justa e legítima. Deixa-me só dizer-lhe uma coisa. Qual é que será o passo seguinte? Vai tomar posição nestas eleições? Vai apoiar um candidato? Vai apoiar outro? Nas eleições do Sporting vai apoiar um candidato? Portanto, eu acho que isto é de uma falta de responsabilidade que eu não esperaria ver num Presidente da Liga. Agora, de um Presidente da Federação, desculpe. Mas deixe-me só voltar aqui um ponto. As declarações que o Dr. Pedro Proença fez, eu vou citar, foram as seguintes. Há um clube que acha que vale mais do que todos os outros. Estas declarações não foram feitas no contexto do decreto-lei. Foram feitas no contexto do Benfica achar que não deveria ser prejudicado, e bem, relativamente àquilo que é a distribuição das receitas televisivas. Porque se o Benfica é o que gera mais receitas, tem mais impacto social, gera mais audiências, sim, obviamente que tem que defender a sua posição. Mas, portanto... doutor, mas se vale isso tudo que está a dizer, como é que explica então que quando a negociação dos direitos televisivos foram feitos por todos os clubes, até acabou por ser o contrato menos avultado? O Futebol do Porto teve um contrato de direitos televisivos melhor, o próprio Sporting também. Se o Benfica vale isso tudo que diz, então como é que se justifica que tenha feito um negócio em piores condições que os rivais? Isso das piores condições temos que ver, porque temos que ir ver o que é que está incluído no contrato do Porto e no contrato do Sporting, e se estamos a comparar maçãs com maçãs. Sim. Não estamos. Sim, mas portanto, o contrato do Benfica era 400 milhões. O contrato do Benfica é melhor, e os outros clubes, obviamente, que estiveram a aguardar pela celebração do contrato do Benfica para então definirem aquilo que era o seu plafond contratual. Portanto, isso que está a dizer, com todo o respeito, não corresponde à realidade. O Benfica tem, obviamente... Para concluir. O Benfica, obviamente, que está interessado na melhoria do futebol português. O Benfica, o Porto e o Sporting representam 94% das receitas no futebol português, o que os coloca numa posição única no cenário europeu. E, portanto, temos que trabalhar em conjunto. Mas neste trabalho em conjunto, a minha preocupação vai ser primeiro defender os interesses do Benfica. E, como eu já disse, para defender os interesses do Benfica em alguns dossiês, eu tiver que ir contra a maioria, eu vou. Muito bem. Também temos de falar ainda da conquista da Liga das Nações, que aconteceu ontem. Cristiano Ronaldo, o capitão, partilhou uma fotografia com a taça ao lado de Georgina Rodrigues, através das redes sociais. O capitão partilhou esta fotografia que estamos agora a ver, onde é possível ver sorrisos rasgados após a conquista do troféu frente à Espanha. Além da fotografia, Cristiano Ronaldo acrescentou uma descrição com 2 emojis, coração vermelho e uma taça. Ao longo da noite e após o fim do jogo, Cristiano mostrou-se sempre bastante animado, inclusive surgiu a dançar com a taça no autocarro num vídeo divulgado pela Federação Portuguesa de Futebol. André, o que é extraordinário é ver um jogador que já ganhou tudo, com 40 anos, e ainda a celebrar como se fosse o primeiro título.
Eu nesta última parte, para a satisfação do Tiago, falei muito menos que os outros, mas tenho muito gosto em falar do mais importante, que é a prova, e o João Noronha Lopes não me vai levar a mal a provocação, é a prova de que a melhor formação do mundo foi e continua a ser o Sporting. Podemos disputar isso, mas sobretudo é um orgulho ver um jogador, e agora vamos deixar a dimensão Sporting de lado. É um orgulho ver este homem com 40 anos e ainda há tanto debate. Ele marcou, julgo que 8 golos em 9 jogos. Se não for preciso, é quase isto. Já tem 138 golos. Não, mas estou só a dizer, nesta competição, o acabado, o velhinho, aquele que não devia ser isto e não devia ser aquilo, sempre que um jogo está a correr mal, o espírito lusitano vem ao de cima e começamos a questionar o melhor do mundo, que teve rentabilidade desportiva inequívoca. E o Cristiano Ronaldo continua com 40 anos a ser um notável profissional, e a simplicidade com que ele chorou, a alegria com que ele teve, a partilha com a família, etc. Se há dúvidas, este homem não precisa da seleção para nada. Se houve momentos em que pode ter sido útil para a marca dele, hoje em dia o Cristiano vale muito mais do que qualquer marca portuguesa em si. Não há nenhuma que se compare. É um embaixador, vai continuar a ser um embaixador, e acho que ele sabe uma coisa que é, já tinha saudades de ganhar competições coletivas, e acho que ele sabe uma coisa que é, o que o catapulta para a eternidade é que o Cristiano Ronaldo já tem 3 títulos internacionais pela seleção. Quando eu nasci, isso era impossível. Já eu, em adulto, achava impossível alguma vez ver um. Com o Cristiano Ronaldo já temos 3, e ele disse, é o capitão de uma geração, não é o único. O Nuno Mendes, o Vitinha, o João Neves, são jogadores incríveis, temos muito para ganhar. Agora, o nosso capitão merece esta satisfação toda. Uma ideia também. Eu sublinharia não só a sua prestação em campo, mas acima de tudo até a forma como esteve fora dele. A sua conferência de imprensa no sábado, a conferência de imprensa que já tinha tido de antevisão no jogo contra a Dinamarca, demonstra que é, de facto, e a proteção ao momento, selecionador nacional, um verdadeiro capitão. António, também, rapidamente. Acho que sim, acho que é o capitão certo nesta seleção, embora não concorde com a proteção ao selecionador nacional, acho que não se devia ter pronunciado da forma como se pronunciou. E Noronha Lopes? Muito contente de ver a seleção ganhar mais um título e de ver Ronaldo erguer mais um troféu, mas eu não posso deixar de dar aqui os parabéns ao jogador do Benfica que estava presente na seleção, que é o António Silva, que é um rapaz extraordinário, um ótimo jogador e que vai ser o futuro titular como defesa central da seleção portuguesa. Muito bem, agradeço-lhe também a sua presença esta noite aqui no Pé em Risco, se for muito rápido. Pronto, eu só queria dizer mais uma coisa que é fundamental. Mas rapidíssimo mesmo. Rapidíssimo. Primeiro, não falámos do associativismo, que é uma área fundamental do Benfica. Eu tenho 5 medidas para o associativismo que são muito importantes. Que é ter um vice-presidente para o associativismo, ter um provedor de sócio que vai ser ele a canalizar muitas das queixas e preocupações dos benfiquistas ao vice-presidente do associativismo, ter um projeto de digitalização das casas e de fornecimento de ferramentas às casas para que as casas não apareçam apenas em tempo de eleições. E, finalmente, é muito importante conhecer melhor os sócios do Benfica. Os sócios do Benfica não podem estar a ser inundados de SMS com coisas que não lhes dizem nada. Portanto, temos que investir na tecnologia e na digitalização. E permita-me só, para concluir, para dizer uma coisa que é uma questão muito importante. Que é, eu agradeço... Não posso permitir mesmo. Só, mas é que é muito importante, tem a ver com uma coisa que foi dita nesta casa e que envolveu a minha família. E, portanto, eu peço-lhes 30 segundos. Agradeço o convite para estar aqui. Estive aqui para falar do futuro do Benfica. Mas não ficaria de consciência tranquila se não dissesse aquilo que vou dizer. Porque quem não sente não é filho de boa gente. E há poucos dias, nesta casa, o comentador Dr. Mauro Xavier fez um comentário lamentável que envolveu a minha família. Eu estou aqui para fazer uma campanha digna. Uma campanha à Benfica. E quem joga o jogo podre que durante muitos anos caracterizou o futebol português não está a fazer um bom serviço ao Benfica. Sim. E, portanto, que fique claro, o tal sistema. Que fique claro que esse não é o caminho pelo qual eu vou. E espero sinceramente que a minha família não volte a ser mencionada nestes termos, nem neste estúdio, nem em qualquer outro. Muito bem. Muito obrigado é assim a todos. Que termina...